Os gentios e os judeus igualmente culpados. Vamos ler isso no livro de Romanos, na Epístola de Romanos, no capítulo 2, que começa assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces as suas vontades e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutores de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinarás a ti mesmo? Tu que pregas, não deve se furtar. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abomina os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e a cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém? As epístolas paulinas, elas são bem diretas, até porque Paulo nem tinha muito tempo para estar perdendo. Então ele tinha que ser bem direto mesmo. E Paulo começa esse capítulo já desmascarando aqueles que concordavam com a exposição dele, da ira divina sobre o pecado, mas supunham-se imunes a ela. É como assim, eles concordavam que Deus ia julgar o pecado dos outros, mas como se eles na posição de julgadores fossem imunes. E não é bem assim. Porque no próprio versículo 1 do capítulo 2, que fala assim, pois praticas as próprias coisas que condenas.
Naquilo em que condenam a outras pessoas, na verdade, condenam a si mesmos. E no versículo 2, é segundo a verdade, que faz até um elo com o capítulo 1, versículo 18. O julgamento divino se baseia sobre a realidade da reação ou falta de reação do indivíduo a ele, e não sobre outras considerações. Deixa eu só ver aqui o 1,18, só para a gente lembrar. O 1,18, capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. Muitas pessoas, elas detêm a verdade pela injustiça, por benefício próprio, achando que, porventura, Deus não sonda os corações, as intenções das nossas ações. Então, todos nós somos indesculpáveis, mesmo o mais orgulhoso, porque assim, quando eu falo de orgulhoso religioso, porque tem aquela pessoa que ela se acha assim, eu cumpro toda a lei, eu faço tudo direitinho, eu faço tudo certinho, só falta subir para o céu. Isso é um orgulho religioso, porque quem conhece a palavra, quem conhece a verdade, sabe que nós somos indesculpáveis diante de Deus, sabe que nós pecamos sim diariamente, né? Porque quanto mais a gente se aproxima da luz, mais se revela o nosso pecado. Vou até dar um exemplo assim. Quando eu vou procurar a iluminação, né, para gravar os vídeos, eu digo, ai meu Deus, não pode nem ser um lugar muito bom, com muita luz, porque revela as imperfeições. Então, quanto mais a gente se aproxima da luz de Cristo, a gente encontra mais imperfeições na gente. Porque a luz, ela clareia, ela ilumina, ela traz luz. Ela traz luz ao que está em trevas, ao que está encoberto, ao que a gente não dá muita importância, mas que está lá. Então, que a gente permita que a luz da palavra ilumine nosso entendimento e que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra. Amém? Deus abençoe sua vida. Até o capítulo 3.